Convido você hoje à noite a abrir a sua Bíblia para o livro do profeta Daniel. Capítulo 10. Nós vamos ler só o versículo 10 e 11. Vou começar a mensagem hoje e vou por mais uns domingos ainda. Daniel capítulo 10, versículo 10. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e pôs-me sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer, e levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo estas palavras, eu me pus em pé, tremendo. Daniel, homem muito amado. O título da mensagem hoje à noite é O Crente Muito Amado. Vamos orar. Senhor Deus, pedimos nessa noite que o Senhor nos ensine pela Tua palavra, que nós possamos compreender o que faz de uma pessoa reconhecida e destacada e elogiada pela palavra do Senhor como sendo um crente muito amado. Pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Estava conversando com os jovens. Nós estamos estudando já há um tempo um texto de 1 Timóteo. A gente está parado ali tentando ao máximo extrair as verdades bíblicas que tem naqueles poucos versículos de 1 Timóteo. E uma das coisas que nós temos conversado lá é que a palavra de Deus fala assim: torna-te o padrão, o exemplo, o modelo dos fiéis. E eu expliquei para eles que a palavra grega ali é a palavra tipo. Essa palavra tipo é aquela palavra que hoje em dia, quando nós falamos sobre ela, nós temos que explicar o que é. Porque nós estamos vivendo na época da tecnologia. Você tem impressora ela passa toda a comunicação eletrônica, né? O computador passa a comunicação eletrônica para a impressora, e a impressora decodifica aquela informação eletrônica e imprime. Mas nós que somos um pouquinho mais antigos, mais velhos, nós usávamos máquina de escrever. Lembram disso? A Mari postou outro dia lá que fez curso de datilografia, né, Mari? E tantos outros aqui com certeza fizeram curso de datilografia. Lá em casa, a gente tem uma maquininha de escrever, Letera 86 da Olivetti. Era da Fabiana, quando ela foi para o seminário em 1995. Ela comprou aquela maquininha de escrever para ela. E daí, hoje, talvez a maneira melhor da gente entender isso é usando o exemplo da máquina de escrever. Por quê? Porque a máquina de escrever tinha todo o teclado, né, alfabético ali na frente, e quando você apertava uma tecla, subia uma hastezinha, e na ponta daquela haste tinha uma letra. Aquela letra batia na fita, lembram disso? Aquela letra batia na fita, e quando ela batia na fita, o impacto daquele tipo, o nome daquela ponta daquela haste era tipo. O tipo batia na fita e o impacto daquele tipo na fita deixava a sua impressão no papel. Quem trabalhou em gráfica aqui, ou tem noção de gráfica, sabe que antigamente era assim também, né? Você ia fazer alguma coisa e eles tinham que montar
todo o clichê que eles chamavam, tinha que montar tudo para fazer a tiragem. Iam colocando letrinha por letrinha. Então a palavra tipo ali é a impressão que você causa em alguém. Então você tem que se tornar o exemplo, o modelo, pelas suas ações, pelas suas atitudes. E a gente conversou com os jovens, e eu quero só colocar para vocês entenderem o que eu quero dizer, é que por onde nós passamos, nós deixamos a nossa marca, nós deixamos a nossa impressão. As coisas que nós fazemos impactam a vida das outras pessoas de uma maneira que quando o nosso nome é falado, nós somos lembrados. Então, só para citar alguns exemplos, Às vezes você fala de uma pessoa, você fala um nome, e quando você fala o nome da pessoa, a primeira coisa que vem na sua cabeça, aquele indivíduo é um chato. Só de ouvir o nome dele, você já fala que ele é chato. Por quê? Porque o impacto que ele deixou na sua vida, a impressão que ele deixou, é que ele é um chato. Quando você está estudando na escola, fala o nome de uma pessoa lá, fulano. Fulano é inteligente. Ou o contrário, fulano é bagunceiro, não faz nada. Os professores aqui sabem disso, Estão dando aula numa sala esse ano, por ano seguinte eles vão para outra sala, o professor que deu aula para o menininho lá fala, fulano é assim, assim, já passa para a pessoa as impressões que ela tem daquela pessoa. Então a palavra de Deus, ela fala que nós devemos ser o modelo, o tipo, o exemplo para os fiéis. A minha vida deve ser lembrada pelas coisas que eu faço dentro da minha vida cristã, ou em relação à minha vida cristã. Então, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente cita alguns nomes, e algumas coisas vêm à nossa mente. Quando nós falamos de Abraão, qual é a associação que você faz do nome Abraão com a vida que ele teve? Abraão foi um homem de fé. Deus falava com ele, instruía, falava o que esperava que ele fizesse, e ele pela fé obedecia. Lemos no Novo Testamento, Abraão é o pai daqueles que têm fé. A gente ouve outros nomes. Jó. Você associa o quê? Jó foi paciente, foi perseverante. Ele passou por sofrimentos, mas resistiu até o fim. Davi, um homem com o coração segundo o coração de Deus. Então nós vamos lendo a palavra de Deus e vamos vendo os personagens e vamos identificando as suas vidas pelas coisas que são ditas a respeito deles. E com a gente também. Quando falar o seu nome aqui na igreja, o que será que vão associar? O que será que vão pensar de você? Daniel, ele é chamado de um homem muito amado. A gente vai fazer uma leitura, de alguns versículos aqui do livro do profeta Daniel. Não vamos ler nenhum capítulo inteiro, só mesmo alguns versículos, para nós entendermos porque ele foi chamado de um homem muito amado. Versículo 10, capítulo 10, versículo 1 a 8, o que Daniel está fazendo? Ele está orando. Ele está pedindo a Deus que dê a ele compreensão das coisas que iriam acontecer com o povo que estava exilado na Babilônia. E em resposta a essa oração, Deus envia um anjo. E a maneira como esse anjo saúda Daniel é uma maneira muito interessante. Fala, você é um homem muito amado. Mas 2 vezes Daniel é chamado de muito amado no livro do profeta Daniel aqui, mas 2 vezes ele é chamado. Mas eu queria hoje à noite destacar o que levou Daniel
a ser chamado de homem muito amado, e o que nós podemos fazer também nas nossas vidas para nos tornarmos crentes muito amados. Então, em primeiro lugar, você e eu, nós podemos nos tornar crentes muito amados se formos crentes resolutos. Que palavra difícil. Crentes firmes, crentes decididos, crentes de posição. Capítulo 1 de Daniel, versículo 1 até o versículo 7, conta do exílio. Se você fizer a leitura de 2 Reis, 2 Crônicas, do profeta Jeremias, você vai encontrar várias informações a respeito do cativeiro. O objetivo hoje à noite não é esse. Mas se você ler 2 Reis, 2 Crônicas e o profeta Jeremias, muitas informações vão ser dadas. Aconteceram 3 deportações, 3 momentos em que os filhos de Israel foram tirados de Judá e levados para a Babilônia. Não foi de uma só vez. Foram 3 momentos distintos. Houve o primeiro sítio, uma parte foi levada cativa, um segundo sítio, uma terceira parte levada cativa, e por fim, quando já não tem mais esperança, os exércitos babilônicos invadem lá, matam os que estavam vivos, aqueles mais jovens são tirados e levados para a Babilônia. Estima-se que por volta de 10.000 pessoas foram levadas cativas para a Babilônia. E em Jeremias, capítulo 52, versículo 30, fala que foi mais de 4.000 só nessa última vez. E desses 4.000, é dito que fossem escolhidos, versículo 4, versículo 3 e 4, os que eram da família real, jovens sem defeito, com boa aparência, que fossem instruídos. Então Daniel, ele se encontrava no meio desses jovens de linhagem real. Também a gente não sabe qual era a idade precisa de Daniel. Muitos comentaristas bíblicos acreditam que ele tinha em torno de 20 anos, entre 17 e 20 anos. E ele foi levado para o cativeiro. Chegando lá, eles começaram a enfrentar várias provas. Começaram a ser testados. Não temos como saber quantos jovens estavam na presença do rei. Mas nós sabemos que desses jovens, 4 deles se destacaram, que foi Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses 4, de todos que estavam lá, eles se destacaram. E o que é interessante? É interessante que o nome desses 4 jovens foi mudado. Versículo 7, Daniel passou a se chamar Beltesazar, Ananias Sadraque, Misael Mesaque e Azarias Abidnego. Havia uma tentativa muito grande de se tirar a identidade desses jovens. Né? Eu sempre converso com a Karina, ela não está aqui, ela desceu para o cultinho, eu sempre converso com a Karina. Né? A gente sempre debate, né? A gente sempre está lá no braço de ferro, né? Com alguma questão. E a gente fala sobre uma questão em particular, que é quem casa com estrangeiro. A gente sempre debate isso, quem casa com estrangeiro. Fulano tem dupla nacionalidade. Ele é brasileiro e ele é, você neutro, tá? Ele é japonês. Como eu sei se ele é mais brasileiro ou se ele é mais japonês? Como que eu sei mesmo se ele é mais brasileiro ou mais japonês? Qual é o fator decisivo? Não, ele pode ter nascido, eu sempre brinco, né? Os missionários falam assim, eu sou brasileiro. Eu falo, não, você não é brasileiro, você é americano, mas eu nasci no Brasil. Eu falo, se eu colocar um gatinho no canil e ele nascer lá dentro, ele é cachorro só porque ele nasceu no canil? Não, né? A diferença é que cachorro late e gato mia. Como é que eu sei a nacionalidade de uma pessoa?
se o idioma que ele tem melhor compreensão, se alguém falou isso, desculpa, eu não ouvi. É o idioma. O idioma que ele tem melhor compreensão é que expressa a sua nacionalidade. E uma das coisas que eles fizeram aqui, de pronto, para serem instruídos no conhecimento, versículo 4, que lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Vamos tirar a primeira coisa deles, o seu idioma. Vamos fazer com que eles parem de falar o hebraico, o aramaico, seja lá o que for que eles falavam nesse momento da história. Vamos tirar isso deles, porque todo o conhecimento, tudo que eles foram instruídos está nesse idioma. Vamos ensinar a cultura e a língua dos caldeus. Né? Lembra o ano passado, retrasado, aquela atleta, eu acho que foi a Izenbaeva, estava tendo uns jogos lá na Rússia, lá, e houve uma lei em que o presidente da Rússia falou: aqui é o nosso país, aqui é a nossa casa, aqui nós temos nossas normas, e nós não vamos tolerar expressões afetivas entre pessoas do mesmo sexo. Lembram que isso aconteceu? Aí ela foi e deu uma entrevista. Aí ela deu uma entrevista em inglês. Aí veio toda a mídia aí, acabou com a atleta. Então ela foi, né, diante da televisão e falou: olha, o problema é que eu tive que dar a entrevista em inglês. E inglês não é minha primeira língua. Então eu falei e talvez eu não fui bem entendida. Só para nós entendermos, eles estavam querendo tirar a identidade desses jovens. Tira a língua deles e tem mais uma coisa: dá a eles novos nomes. Por quê? Porque os seus nomes eram nomes judeus. Os seus nomes representavam a sua fé em Deus, né? Tem uma nota aqui interessante, né? Daniel significa Deus é meu juiz. Misael significa quem é Deus. E o último amigo dele, deixa eu me localizar aqui na nota. Daniel significa Deus é meu juiz. Belsazar significa Bel proteja a sua vida. Foi mudado o seu nome. Ananias significa Jeová demonstra graça. E mudaram para ordem de Acu, que era o Deus da lua. Misael significa quem é que é Deus. E Mesaque significa quem é que é como Acu. Azarias significa aquele que Jeová ajuda. E Abednego significa servo de Nebo. Então não só tiraram dele o seu idioma, mas tiraram o seu nome. Porque o seu nome fazia com que ele se lembrasse do Deus de Israel. Então vamos mudar o nome dele, vamos tirar o nome dele, para que ele não se lembre do Deus de Israel. Vamos pôr nomes babilônicos. Vamos pôr nomes que cultuem os deuses babilônicos. E essas coisas, eles não tinham como resistir. Eles estavam vivendo na Babilônia, as pessoas iam falar o idioma babilônico. Se eles quisessem se comunicar, o que eles precisavam? Aprender o idioma babilônico. Mudaram o nome dele. As pessoas não iam mais chamar Daniel de Daniel, iam chamá-lo de Beltesazar. E se ele quisesse, né, ser reconhecido, então ele teria que atender por esse nome. Mas é dito que também, versículo 5, determinou-lhe o rei a ração diária, o alimento diário das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante deles. Agora é oferecido para eles as comidas que eram servidas na mesa do rei. Eles não podiam evitar de aprender a língua, eles não podiam evitar que seus nomes fossem mudados, mas agora é oferecido para eles comida. E o versículo 8 fala: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas
iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Agora chegou uma situação que foi imposto algo para ele, e para aquilo ele tinha como dizer não. Nós perguntamos assim, né? Por que é que Daniel decidiu não comer da mesa do rei? Então, há 4 possibilidades. Levítico capítulo 11 e Deuteronômio capítulo 14 mostra que o povo judeu tinha uma dieta especial. Tem sido muito discutido por que eles podiam comer esse animal e não podiam comer esse animal. Tem muita gente dizendo que era por questões de saúde, questões sanitárias. Na minha opinião, havia uma única razão que Deus disse: não coma esses animais. Na minha opinião. Porque todas as nações vizinhas aqui de Israel comem desses animais. Para eles o importante é se satisfazer, e eles não têm critério. O que eles querem comer, eles comem. Vocês são diferentes. Então, para vocês não se assemelharem a esses outros que não me conhecem, né? Em termos do Novo Testamento, Paulo disse: cujo Deus é o ventre, que se preocupam só em satisfazer os desejos da carne. Então eu vou dar uma lista de animais que vocês não vão comer. Minha opinião, tá bom? Se você quer achar que é por questão de que aqueles animais, não tem problema. Mas Deus disse: olha, esses animais assim, 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 vocês não vão comer. Então, uma das possibilidades que Daniel decidiu não comer, não sabemos, mas talvez dentro do que estava sendo oferecido, esses animais estavam sendo servidos. Um exemplo disso é dito lá que o povo judeu não podia comer carne de porco. O povo judeu, tá? Não é para a igreja, é para o povo judeu. Não pode comer carne de porco. Possivelmente, numa das refeições, veio uma leitoa pururuca com uma maçãzinha na boca, né? E aí Daniel olhou e falou: olha, a lei de Deus me proíbe de comer isso. Sendo judeu, ele não podia comer. Então, talvez uma possibilidade porque ele decidiu não comer era porque aquele animal era proibido pela lei de Deus. A segunda possibilidade, Levítico 7, fala que todo animal tinha um modo específico de preparo. Não podia ser sufocado. Ele tinha que ser morto a corte. Todo o sangue tinha que ser escorrido. Os órgãos tinham que ser tirados. Ele tinha que ser limpo para que eles pudessem comer. Talvez até fosse um animal que não fosse proibido pela lei. Mas talvez não passou pelos critérios de preparação que era exigido pela lei de Deus. Lá em São Paulo tem o bairro de Higienópolis. É um bairro que mora muito judeu. Então lá eles têm mercados que vendem produtos que são chamados kosher. O que é um produto kosher? O rabino, ele assistiu o processo de abate. Ele viu que de fato o animal foi sangrado, que o animal foi limpo conforme as leis mosaicas. Aí pode ir para o mercado, o judeu pode comprar tranquilo, por quê? Porque tem o selo aprovando, foi feito dentro das normas, né? Talvez a comida que foi oferecida para Daniel até fosse um animal permitido por lei, mas talvez não fosse kosher, né? Não teve a inspeção, não foi feito, não foi preparado conforme a determinação dada por Deus. Talvez isso tenha acontecido. Por isso, Daniel se recusou a comer. Talvez o animal não era proibido por lei. Talvez ele foi preparado do jeitinho que a lei determinava, mas ele foi apresentado a um ídolo. Talvez antes de ser levado para o banquete, aquele animal foi sacrificado a um ídolo. Foi apresentado uma divindade babilônica. E Daniel, sabendo disso, ele não queria comer de uma carne
ou de qualquer outra coisa que fosse colocada diante dele, que havia sido oferecido um ídolo. Mas a mais provável é que era a combinação das três coisas. Provavelmente era um animal proibido pela lei, preparado de uma maneira não aprovada e ainda oferecido para um ídolo. Dessa maneira, a comida era triplamente reprovada. E Daniel, conhecendo a lei de Deus, sabendo que o que o rei queria fazer não era simplesmente saciar a fome dele, mas fazer com que eles transgredissem a lei de Deus, qual foi a decisão dele? Eu não vou comer das coisas que o rei colocar na mesa. Aprender a língua não tem jeito. Mudar meu nome não depende de mim. Mas agora, comer das finas iguarias do rei, sabendo que aquilo é violação à palavra de Deus, isto eu tenho escolha e isto eu não vou fazer. Essa foi a decisão de Daniel. Eles já haviam tirado Daniel da cidade de Jerusalém, destruído o templo dele, levado Daniel para 1.500 quilômetros de distância, mais ou menos, da sua casa, do templo que era importante. Achei um aplicativo interessante na internet lá, né? Se você for em linha reta, não dá, é impossível, mas se você for de linha reta, daqui até Salvador, na Bahia, você vai percorrer 1.506 quilômetros. É mais ou menos a distância de Jerusalém até a Babilônia. Eles tinham tirado Daniel da sua casa, do seu templo, do seu culto, levado para 1.500 quilômetros de distância, tirado dele o seu idioma, dado um novo nome para ele. E agora eles queriam que Daniel violasse a lei de Deus. Nós não sabemos quantos jovens estavam ali, mas nós sabemos que, de todos que estavam ali, Daniel tomou uma resolução. Não importa a pressão, não importa quem está me impondo, eu não vou desobedecer à lei de Deus. Ele fez um propósito firme no coração. Não importa, eu não vou me distanciar de Deus, desobedecendo a sua palavra. Podia custar a vida dele. Ele poderia ser morto por dizer: eu não vou comer dessas coisas. Mas ele não se intimidou. Aquilo que não estava em condições dele, que ele tinha que aceitar, ele aceitou. Mas aquilo que ele tinha condições de dizer não, o que ele fez? Não. No nosso dia a dia, nós passamos por muitas situações de pressão, de exigência, né? E nós tendemos a sucumbir, a não fazer o que é certo, e nós sempre temos uma boa justificativa. Então vou contar uma história de uma pessoa que trabalha, é subordinada, tem que cumprir ordens, e foi uma fiscalização até o lugar onde ela trabalhava. E ela foi responsável por atender a fiscalização. E ela sabia tudo que estava certo no local de trabalho dela, tudo que era exigido que estava certo, mas ela sabia que tinha uns 3 ou 4 elementos que talvez não estivesse em conformidade. Tem fiscalização, né? Que pede documento, olha documento, vê documento. Caso aqui, inspeção do Corpo de Bombeiro, olha o
extintor, se está dentro do prazo, olha essas coisas. Então ele faz uma avaliação, né, visual. Né? Você vai lá para fazer vistoria do carro, é a mesma coisa. Faz uma análise visual da coisa. Mas tem coisas que a avaliação é baseada numa entrevista. A pessoa faz perguntas para você e você responde. E tal coisa é assim. E tal coisa é assim. E a pessoa só vai, né, anotando lá. Ok. Igual quando você vai preencher o plano de saúde lá. Te dão um formulário lá, né? Tem tal doença, tem tal doença, tem tal doença. Só tem sim e não. Não tem assim, não sei. Eu não sei, né? Mas você vai respondendo. E com base no que você informou é que eles tomam a decisão. Então a pessoa estava na fiscalização, sendo fiscalizada. E, de fato, estava quase tudo em ordem. Mas tinha alguns elementos que não estavam em ordem. Então, a chefia falou para a pessoa, olha, tem umas 3, 4 coisas aí que não estão em ordem. Como o resto está em ordem, você fala que essas coisas estão em ordem também. E daí? Aí vem todo o dilema. Se eu falar que tudo está em ordem, a gente vai passar na vistoria, maravilha, não vamos ter problema. E eu vou estar com o meu emprego garantido, né? Mas se eu falar, olha, tem isso, aquilo que não está em ordem, né? Não vai ser aprovado. A fiscalização não vai aprovar. E aí, os meus patrões, meus chefes, vão ficar muito bravos comigo. Vão brigar comigo e vão até, talvez, possam até mandar embora. E daí? O que você faria? Eu sei que, na teoria, todo mundo sabe que nós não devemos mentir, né? Nós deveríamos falar a verdade, mas e na prática? O que você faria? Você não seria sincero para ficar bem no seu trabalho? Ou você falaria a verdade, a fiscalização não aprovaria, assim que a fiscalização fosse embora, seu chefe fumaciano chamaria você para a sala e falaria, mas eu não falei para você? Não disse para você que não era para falar que tal coisa não era assim? O que você faria? Ou melhor, se você já passou por essa situação, o que você já fez? Sabe? O telefone tocou. Eu não quero atender aquela pessoa. Não estou querendo atender aquela pessoa. Né? Filho, filha ou esposa, fala que eu não estou. Fala que eu saí. Pastor, mas isso é tão pequeno. Sabe que talvez fazer uma coisa grande eu não tenha coragem, mas eu começo com as coisas pequenas. Não falar a verdade, omitir, me justificar. Né? A pressão é grande. Jovens, contar uma história. Minha filha ela não gosta que eu conte a historinha dela aqui, ela briga comigo depois, né? Lá ela teve uma nota, para mim, exigência baixa no colégio, tá bom? Tá muito falando, pastor, 7 em química é uma nota ótima. Para o filho dos outros é ótimo, para minha filha é baixa. Mas 7, pastor, química, né? E aí eu lá bravo com ela, brigando com ela, que ela tirou 7 em química, daí ela quebrou minhas pernas, né? Ela falou, pai, eu tirei 7 na prova, mas eu fui a única que não colei. Parabéns. Acabou comigo, né? Melhor um 7 honesto do que um 10 corrupto. Ela não ia levar bronca em casa se ela tivesse 10 na prova. Mas ela optou não colar. Ela optou levar a bronca do pai, ficar uma semana sem algumas regalias, né, que ela tem. Não, agora vai estudar. Né? Mas foi um 7 honesto.
Pressão, fala, mas pastor, colar na prova para uma criança de 12 anos, pode não ser pressão para você, né? Mas para uma criança de 12 anos é pressão, sim. Todo mundo na escola, adolescente, todo mundo está saindo de mão dada, abraçando um menininho, uma menininha, encostando no muro lá. Todo mundo, você é o único que não está fazendo isso. Pressão, cobrança, sabe? Eu não sei porque eu sou homem, né? Nunca fui menino, não sei como pensa uma menina. Para homem é terrível, né? Você não é homem. Pronto, já desafiou você. Você não é homem. Você faz qualquer coisa. Depois que você fica adulto, não, você vê que não. Mas quando você é adolescente, você faz qualquer coisa para provar que é homem. Não é mesmo homens aqui quando você é adolescente? Ofendeu sua mãe. Você não é homem. Aí você, para provar que é homem, o que você faz? Você fala, eu vou sair de mão dada com aquela menina lá e todo mundo aqui vai ver que eu sou homem. Quer fumar um cigarro? Eu não. Não quer fumar porque você não é homem. Acende aí. Me dá aí. Eu vou fumar e vou provar que eu sou homem. A gente, quando é mais novo, é assim, né? Depois que fica mais velho, a gente começa a entender que eu não preciso provar nada. A minha masculinidade não está associada a fazer aquilo. Tem muitas outras coisas. Mas são pressões que nós enfrentamos como adultos no trabalho, às vezes em casa, às vezes na vizinhança. Nós enfrentamos pressões. Nós somos questionados. Por que não fazemos isso? Mas é tão bom, todo mundo faz. O banquete é farto. As coisas que o mundo nos oferece são muitas coisas. E ontem nós conversávamos no Jovens, né? Honestamente falando, irmãos, tem coisas que eu tenho vontade de fazer. Tenho vontade de fazer. Mas por que não faz? Não faço porque eu amo o meu Deus. Não faço porque eu sei que aquilo vai desagradá-lo. E eu não vou trocar um relacionamento valoroso por um capricho, um prazer imediato meu. Então nós temos que tomar resoluções, tomar decisões. O mundo vai exigir de você. Vai pedir que você se contamine. Vai pedir que você faça as coisas que não agradam a Deus. E para cada um de nós vai ser numa área diferente, num campo diferente, num nível, numa proporção diferente. Mas ninguém aqui vai passar a vida cristã sem que o mundo pressione você, exija coisa de você e que você se contamine. Falar a língua deles não contaminava. Ter o nome mudado não contaminava. Mas comer aquelas comidas provavelmente sacrificadas a ídolos, preparadas de maneira que não era determinada pela lei, animais que eram proibidos, não. Isso eu não vou fazer. Essa foi a decisão de Daniel. Eu não vou fazer. Então, por que ele foi chamado de um homem muito amado? Porque ele muito amava o seu Deus. E ele estava disposto a não fazer nada que fosse ofender o seu Deus. Interessante que quem tomou essa decisão foi Daniel. Mas 3 dos seus amigos se juntaram a ele e fizeram o mesmo. Eu vou terminar aqui. Falei isso a semana passada, no Salmo 1. O homem que anda com o ímpio, ele vai acabar fazendo as coisas que o ímpio faz. Mas fala lá em Provérbios, aquele que anda com o sábio se tornará sábio. Não sabemos quantos jovens estavam na corte. Não sabemos quantos, e vamos pensar, né, que eles haviam sido levados cativos. Passaram fome em Jerusalém. Fizeram uma viagem de 1.500 quilômetros, possivelmente a pé.
né, todos acorrentados, caminhando. Chegaram lá exaustos, morrendo de fome. E o banquete foi colocado na presença deles. Não sei quantos estavam lá, mas eu sei que a maioria nem orou para comer. Opa, já que está aqui, eu vou comer. Daniel foi o único que pensou: isso agrada ao meu Deus? Isso vai me satisfazer com certeza, mas isso vai agradar o meu Deus? E ele sabia que aquilo não ia agradar a Deus. Então ele tomou uma resolução, uma decisão: eu não vou me contaminar. Você quer ser um crente muito amado, como Daniel foi chamado? Decida-se a não se contaminar, a ser sempre obediente à palavra de Deus. Vamos orar.